TRX F11 caiu forte, voltou para perto da casa dos R$ 80 e depois do meu último vídeo, uma pergunta começou a aparecer direto nos comentários. E aí, Alan, você ainda está comprando esse fundo ou não? A resposta curta é sim. A minha postura continua. Só que não é porque o preço caiu. Preço baixo não conserta fundamento ruim e disso a gente já sabe por aqui. Eu decidi vir fazer esse vídeo agora justamente para mostrar o que o relatório mais recente ainda entrega de bom, o que provavelmente pesou na cotação e qual risco ficou maior com essa nova fase do fundo. A minha conclusão ela não mudou, mas ela também não é um cheque em branco para gestão. E antes de continuar, isso aqui não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. É a minha análise pessoal com base nas informações públicas do fundo e na forma como eu monto a minha própria carteira. Então já sabe, pega aí o seu cafezinho, pega o seu pão de queijo e bora para essa análise aqui juntos. Vamos começar pelo que está incomodando todo mundo. Por que o TRX F11 caiu tanto? No dia 31 de julho, a cota fechou em R$ 91,10. No fechamento de 14 de agosto, estava em R$ 79,22. É uma queda de aproximadamente 13% em 2 semanas. No mesmo intervalo, o IFIX caiu perto de 3,5%. Então, teve fraqueza no mercado de fundos imobiliários, mas ela sozinha não explica o tamanho do tombo do TRX F11. O evento mais importante nesse meio do caminho foi o anúncio em 5 de agosto da 13ª emissão. A oferta inicial pode levantar perto de R$ 5 bilhões e ainda existe a possibilidade de um lote adicional de até 100%. Ou seja, no limite, o volume ele pode chegar perto de 10 bilhões. O preço de subscrição ficou em R$ 94,39, já contando a taxa informada no anúncio. Para a gente ter noção do tamanho, a quantidade inicial de novas cotas equivale a quase 85% das cotas que o fundo tinha no fechamento de julho. Uma oferta desse tamanho coloca uma quantidade enorme de papel no radar, aumenta a dúvida sobre quanto capital vai ser captado e deixa o mercado tentando adivinhar onde que esse dinheiro ele vai ser investido. E daí vem a pressão. O preço da emissão ficou acima da cotação de mercado, o fundo anunciou várias aquisições num período curto e o investidor começou a cobrar um desconto maior pelo risco de execução. E para piorar, a gestão não publicou um documento dizendo a cota caiu por causa disso. E esse lance da comunicação, eu até acho que o TRX F11 poderia sim ter comunicado com mais clareza e transparência aos acionistas os seus planos. Mas, enfim, a causa exata a gente não consegue provar. Mas pelo tamanho da emissão, pelo momento do anúncio e pela diferença em relação ao IFIX, essa é a explicação mais consistente. Só toma cuidado com uma confusão. Quem não acompanha a emissão pode ter a participação percentual reduzida. Isso é diluição de participação, mas não significa automaticamente destruição de valor por cota. Se o dinheiro entrar num preço justo e ele for colocado em bons ativos, pode ser neutro ou até positivo. Agora, se ficar parado, comprar ativo caro ou aumentar demais os custos, aí sim o cotista ele pode sentir no resultado por cota. Se esse tipo de análise te ajuda a separar barulho de fundamento, já deixa o like e se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda demais o Direto no Bolso. Como sabem, eu tô com o objetivo de fechar esse ano com meus 1000 inscritos e você vai me ajudar demais se inscrevendo e deixando um like ou um comentário. Agora, vamos lá. Olha o outro lado da moeda aqui junto comigo, porque preço e operação não são a mesma coisa. No relatório mais recente, referente a julho, o TRX F11 aparece com 120 imóveis espalhados por 17 estados e 59 cidades. A vacância física estava em 0,5% e a financeira em 0,3%. Traduzindo, quase todo o espaço estava ocupado e quase toda a receita potencial estava sendo recebida. Outro ponto que eu continuo gostando é o perfil dos contratos. Cerca de 74% da receita vinha de contratos atípicos e o prazo médio dos contratos era de 13,41 anos. Contrato atípico é aquele construído sob medida para uma operação, normalmente com multas mais pesadas, se o inquilino ele sair antes. Ele não elimina risco, mas ele dá mais previsibilidade de receita. Então, quando eu olho a queda e depois eu olho para o relatório, eu não encontro uma deterioração operacional que justifique sozinha esse movimento. Não apareceu um salto de vacância, uma perda grande de inquilinos ou encurtamento brusco dos contratos. Na data base mais recente divulgada, 31 de julho, o coração imobiliário do fundo continuava
funcionando bem. Só que imóvel ocupado não basta. O dinheiro ele precisa aparecer no resultado. No relatório mais recente, o resultado operacional foi de 96 centavos por cota e a distribuição ficou em 93 centavos. Ou seja, a operação gerou o suficiente para pagar o rendimento e ainda sobrou um pouquinho. Esse mesmo relatório mostra uma reserva acumulada de 57 centavos por cota. E a gestão manteve uma estimativa de distribuição entre 90 e 93 centavos por mês até dezembro de 2026. Repara que eu falei estimativa. Isso não é promessa de dividendo. Agora vem o detalhe que eu não ignoraria. No acumulado dos 12 meses encerrados em julho, a tabela mostra R$ 11,80 distribuídos por cota, acima dos R$ 10,31 de resultado operacional por cota apresentados no mesmo quadro. Isso indica que reservas e resultados extraordinários também ajudaram a renda entregue nesse período. Junho, por exemplo, teve R$ 1,50 de distribuição, e não faz sentido pegar esse valor e fingir que ele vai se repetir todos os meses, porque não vai. Para mim, o dado bom é que na fotografia mais recente, a distribuição voltou a ser coberta pelo resultado operacional. O sinal de atenção é acompanhar se essa cobertura continua depois das aquisições e da emissão sem depender de uma reserva que vai diminuindo. O fundo também ficou mais diversificado. Na composição de receita, apresentado pelo relatório mais recente, o varejo representava 47,51% e a logística 34,08%. Educação, hospitais e shopping centers completavam uma parte menor. Geograficamente, São Paulo ainda é o principal estado, com pouco mais de 47% da receita. Isso melhora a tese porque o fundo ele não depende de um imóvel só ou só de um único formato. Só que diversificação, a gente tem que pensar que não é mágica. Quase metade da receita ainda está ligada ao varejo, a São Paulo, e o crescimento acelerado aumenta a quantidade de contratos, financiamentos e ativos que a gestão precisa acompanhar. Depois da data base do relatório, o fundo anunciou novas operações. Num cenário projetado pós-aquisições, ele pode chegar a 124 propriedades em 18 estados, mais o Distrito Federal e 64 cidades. Mas presta atenção, isso é uma projeção posterior condicionada à conclusão das transações. Eu não misturo esse cenário com a posição efetiva apresentada no relatório. Na prática, as compras elas podem melhorar a diversificação e a geração de renda. Só que tem um detalhe, quanto mais rápido o fundo cresce, mais importante fica a execução. Comprar bem, financiar bem, integrar tudo sem machucar o resultado por cota. E é aqui que a análise precisa sair do tem imóvel bom e olhar para a conta toda. Na posição mais recente divulgada, o fundo tinha 9 bilhões e 451 milhões de reais em ativos investidos. As obrigações de securitização somavam 2 bilhões e 746 milhões. A alavancagem bruta era de 29,05% dos ativos e a alavancagem líquida, descontando a posição de caixa e ativos líquidos, ficavam em 20,14%. O lado confortável é o curto prazo. O relatório mostra cerca de 843 milhões de reais em ativos líquidos e uma necessidade de caixa de aproximadamente 87 milhões nos 12 meses seguintes. Isso dá uma cobertura de 9,7 vezes. Além disso, o prazo médio da dívida era de 10,26 anos. Então, com os dados mais recentes disponíveis, não aparece uma parede de vencimentos imediata, mas a alavancagem, gente, continua sendo alavancagem. A despesa financeira informada no relatório mais recente ficou em 15,29 milhões de reais, acima dos 11,36 milhões registrados no mês anterior. E uma das estruturas ligadas à aquisição dos galpões do Mercado Livre tem custo de CDI mais 2,5% ao ano, com chamadas de capital previstas a partir de dezembro de 2026. O ativo pode entregar um retorno maior do que o custo do dinheiro e a gestão estima um yield on cost de 14,51% nos primeiros 12 meses daquela operação. Yield on cost é um rendimento esperado sobre o valor investido. Só que essa diferença, ela precisa se confirmar na prática. Se o CDI ficar alto, se a operação atrasar ou se o retorno vier abaixo do previsto, a margem vai dar sim uma encolhida. Então, bora juntar aqui as peças.
operacionalmente o relatório continua bom. Vacância muito baixa, contratos longos, boa parcela de contratos atípicos e o resultado mais recente cobrindo a distribuição. Financeiramente, o fundo tinha liquidez suficiente para os compromissos dos 12 meses seguintes. Isso sustenta a minha decisão de continuar com o ativo. Ao mesmo tempo, o risco de execução aumentou. A 13ª emissão, ela é enorme, existem várias aquisições em andamento e a estrutura ela ficou sim mais complexa. Então, eu não olho para a cota R$ 79,00 e penso, meu Deus, agora é impossível perder essa oportunidade. Usando o fechamento de 14 de agosto de R$ 79,22 e o valor patrimonial por cota de R$ 97,06 apresentados no relatório mais recente, a relação preço sobre o valor patrimonial fica perto de 0,82. Isso significa que o mercado estava pagando algo como 82 centavos para cada R$ 1 de patrimônio. É um desconto relevante, mas o patrimônio também pode mudar com reavaliações, transações e custos. Se alguém pegar os 93 centavos da distribuição mais recente e simplesmente anualizar sobre aquele preço, chega perto de 14,1% ao ano. Só que isso é uma conta matemática e não é uma promessa de rendimento. A distribuição ela pode subir, cair ou usar reservas. A minha postura pessoal, portanto, é continuar comprando aos poucos, respeitando o peso que eu defini para a TRX F11 na minha carteira. Eu não vou de uma vez só, eu não aumento posição só porque apareceu uma queda bonita no gráfico. O que me faz manter a tese é a combinação de operação forte com preço mais descontado. E o que me impede de acelerar demais é o tamanho da emissão e o trabalho que a gestão ainda precisa entregar. Daqui para frente, eu vou acompanhar 5 coisas. Primeiro, se vacância e inadimplência continuam baixas. Segundo, se o resultado por cota continua cobrindo a distribuição sem consumir reserva demais. Terceiro, se a alavancagem e a despesa financeira ficam sob controle. Quarto, quanto à 13ª emissão, ela realmente capta e com que velocidade esse dinheiro ele vai ser investido. E quinto, se as aquisições prometidas elas aumentam o resultado e o patrimônio por cota depois que forem concluídas. Então, respondendo de forma direta aos comentários do vídeo anterior, sim, eu continuo com TRX F11 e eu continuo com uma postura de compras graduais. Até aqui, a queda parece muito mais uma reprecificação pelo tamanho da emissão e pelo risco de execução do que uma quebra dos fundamentos apresentados no relatório mais recente. Mas a barra, ela ficou mais alta e a gestão ela precisa provar que ela consegue transformar tamanho em resultado por cota. E eu quero saber de você, essa queda te fez comprar mais, esperar ou repensar o fundo? Deixa aqui nos comentários. Se o vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no Direto no Bolso e manda para aquele amigo que viu a cotação cair e já achou que o prédio inteiro tinha sumido. Um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.